E a palavra de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 17, né? A palavra se encontra em Êxodo, capítulo 17, diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e ali a água, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor. Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão um bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de vós, ou não? Bom, esses tempos são tempos assim, que nós estamos vivendo tempos difíceis, e aqui nós vemos Moisés saindo com o povo do Egito, né? Moisés sai com o povo do Egito, e ao sair com o povo do Egito, Moisés ele tenta ali conduzir aquele povo, e eles chegam no lugar chamado, no lugar chamado Refidim, ou seja, Refidim é um lugar Refidim é um lugar de refrigério, Refidim é um lugar onde eles vão se refrigerar em Deus, ou seja, a palavra de Refidim quer dizer refrigério em Deus. Mas quando eles chegam em Refidim, quando eles estão partindo do deserto de Sim, e eles chegam em Refidim, eles chegam ali e eles não encontram água, eles não encontram o que beber, e eles começam a murmurar. Mas interessante que o nome daquele lugar é refrigério, o nome daquele lugar é Refidim, o nome daquele lugar é refrigério em Deus, mas as circunstâncias não mostram refrigério em Deus. As circunstâncias, as coisas que cercam, não mostram que o nome daquele lugar está associado com o que realmente aquele lugar é. Bom, irmãos, existe uma palavra de Jesus, que Jesus diz assim: Vos deixo a paz, não a paz que o mundo vou lá dar, mas a paz que eu vou lá dou. E eu acho muito interessante essa palavra, porque a paz que Jesus nos dá não é uma paz que está relacionada a circunstâncias, mas é uma paz interior, é uma paz que vem do Espírito Santo de Deus. E aquele lugar se chamava Refidim, lugar de refrigério, porque era Deus testando o coração deles, era Deus testando o coração deles através de circunstâncias adversas. Será que nas circunstâncias adversas você consegue viver os refrigérios de Deus? Será que nas circunstâncias adversas você consegue viver a paz que só Jesus pode te dar, né? E eles começaram a contender, e Moisés começa a orar a Deus e diz assim: Olha, Deus, o negócio é o seguinte, esse povo está querendo me apedrejar. Então Deus fala para o Moisés pegar o bordão que ele tinha tocado, que o mar havia aberto, né? Aquela vara, e agora Moisés pega aquela vara e ele fere a rocha. Ele pega aquele bordão e fere a rocha, e aquele povo agora começa a beber água, né? Começa a beber água. E chamou agora o nome daquele lugar de Massá, de Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor. Veja que um lugar, ele pode se chamar tanto refrigério de Deus, quanto contenda contra Deus. Bom, como é que o mesmo lugar, pastor? Como é que o mesmo lugar pode se chamar refrigério de Deus e contenda contra Deus? Bom, é muito fácil. Vai depender da sua atitude para com Deus.
Pastor, olha, como é que esses tempos difíceis que nós estamos vivendo aí de coronavírus, de quarentena, esse tempo pode se chamar refrigério de Deus, né? É fácil, depende da sua atitude. Ele pode se chamar refrigério de Deus ou contenda com Deus, de acordo com como você vai passar pelas dificuldades. Como você tem passado pelas dificuldades? Talvez esses tempos aí de coronavírus tenham acentuado as dificuldades, mas as dificuldades sempre existiram. Sempre passamos por dificuldades, sempre passamos por lutas, mas Deus está te testando. Deus está nos testando para saber se no tempo de dificuldade o que vai ter na nossa boca é louvor e adoração a Deus, ou o que vai ter na nossa boca é tempo de murmuração contra Deus. Em hebraico, a palavra murmuração se chama teuma, né? Teuma é a palavra hebraica para murmuração. E murmuração quer dizer o seguinte: murmuração diz assim, ó, no seu lugar, Deus, eu faria melhor do que o Senhor. No seu lugar eu faria muito melhor com a minha vida do que o Senhor. Isso é a murmuração. Por isso que Deus abomina a murmuração. Porque você está olhando para Deus e está dizendo, olha, se eu fosse Deus e estivesse no seu lugar, essas circunstâncias sobre o mundo estaria melhor, né? Se eu fosse Deus e estivesse no seu lugar, a minha vida estaria melhor. E isso é murmuração. A murmuração é dizer que você faria melhor do que Deus. E isso é abominação. E aquele povo, ele olha para aquele lugar, não tem água, não tem comida, mas eles seguem um Deus que abriu o mar vermelho, que eles passaram os pés enxutos, que afogou o exército de Faraó, que eles viram tantas bênçãos acontecer, que aquecem ele durante o dia, não, que aquecem ele durante a noite com coluna de fogo, que abranda o clima desértico com a nuvem do Senhor, e agora eles estão ali reclamando porque não tem água. Não, é só eles clamar ao Deus. O Deus, nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que transforma desertos em mananciais de água viva. Agora eu quero saber, aí dentro da sua casa, onde você está confinado esses dias, a sua casa tem sido Meribá ou tem sido Refidim? Refidim é refrigério do Senhor e Meribá é contendas. Então, meu irmão, ser refrigério ou ser um lugar de contendas não depende de Deus, né? Depende das suas atitudes para com Deus, porque assim como crê o seu coração, assim será. Aquilo que você declara com a sua boca é aquilo que você vai trazer à existência na sua casa, é aquilo que vai acontecer. Então que nesses dias sejam dias de refidim, dias de refrigério de Deus, dias de paz do Senhor, uma paz que excede todo conhecimento, uma paz que excede todo mudanças. Que Deus te abençoe, que você acredite que Deus que começou a boa obra, Ele é todo poderoso para aperfeiçoá-la em Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Que Deus te abençoe. Shalom, Brahá, paz e bênção, amado.